Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos, agradecendo, né, a todos os nossos amigos espirituais, todos os mentores da casa e todos os outros espíritos envolvidos nos estudos, né, pedindo a nossa proteção, pedindo para que nós possamos cada vez mais entender e assimilar tudo que é nos passado, não só nas aulas, mas também em desdobramento, e que possamos refletir cada vez mais os nossos conhecimentos e todos os ensinamentos que nós recebemos. Muito obrigado mais uma vez a todos os espíritos que são responsáveis por esse momento e por essa aula. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação, capítulo 5, página 62 do arquivo em PDF. Operações seletivas. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote. Pessoal, tem microfone aberto. Por favor, passem. Obrigada. Penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns estavam. Reparei que a multidão se constituía em sua quase totalidade de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam, naquele momento, em seleção para julgamento oportuno. Discretamente, um instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão, para facilitar o serviço judiciário, é por isto mesmo das mais completas.
A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado nosso trio pelos selecionadores, que não nos alteraram a união, situávamo-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas estas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, a espíritos satânicos, recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontram senão o manto de sombras em que se envolveram, e desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Oh, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Rúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Vagueei o olhar em derredor e confrangeu-se-me toda a alma. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas, entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. À frente de vasta tribuna vazia, e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram, desagradáveis e pesados, quando a absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar, lugar para os sacerdotes da justiça. Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos litores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha faces ao ombro, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos e depois deles, 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes esquisitamente ataviados. Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram em tudo,
idênticas à sede gestatória das cerimônias papalinas. Varando agora o recinto, os leitores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batraco encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Neste ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei com o olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece à saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Não vale acusar a idilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite as deliberações
baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade não será benfeitor do espírito coletivo, o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Neste momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. E por que não dizer, ajoelhei-me também compungido, implorando piedade em silêncio. Exasperado, o julgador bradou colérico: perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha! Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse! Determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, e gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu! E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer! Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre elas irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio que me esclareceu num cício. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas
também é uma brecha, através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E acentuando de modo singular, a voz quase imperceptível acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextrincáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo, e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia aguardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado, que detinha a palavra, determinou silêncio e exprobrou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Terminada que foi a locução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas a que no pote guardava a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Esta auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras, que recordavam a esbraseada expressão do ferro encandecido. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Inesperada aquietação tomou a turba dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Alçou ele o instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar
e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui o homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Fitando o seletor, angustiadamente reclamou. Se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminara, e o segundo interferiu, ajuntando. Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a esses seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode, assim, o intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa é de justiça em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. E impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Auscultava uma formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estadeando enorme fúria. Que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com acento colérico, aduzia aflito. Quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiu em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendíeis. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes, senão dormir e conversar sem proveito. Agora, é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora, pavorosamente desfigurada, que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho.
Voltei para cá rodeada de especiais considerações naturalmente devidas ao meu estado social e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa que se impunham. Ao nosso lado, aplicou um instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares definindo-nos a posição. Entidades neutras. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse mudo as intenções mais profundas, e passou adiante. Instado por mim, Gube esclareceu. Não fomos acusados. Ser-nos-á possível engajamento no serviço desejado. Que aparelho vem a ser esse? Indagou Eloy, antecipando minha curiosidade. O orientador não se fez rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Por que nos considerou neutros? Interroguei por minha vez. Um instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para identificação de dados e não atinge a zona superior. Mas, perguntei ainda, por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? O instrutor endereçou-me expressivo gesto e ajuntou. André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum, tanto densa, e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides a palavra evolução, e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Final do capítulo 5. Bom, a gente vê nesse capítulo uma coisa impressionante e, mais uma vez, a gente vai ter que fazer assim, as comparações com outros conceitos, com outras coisas que já se estudou e até com situações que nós carregamos, né, na nossa educação, com a nossa religião, com aquela visão de céu, inferno, de mundo espiritual, né? Quando a gente compara mundo espiritual, esses mundos daqui um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, mas tem o logo mais lá embaixo, que é esse aí, da Cidade Estranha, que não é para nós muito estranho. Por quê? Porque a nossa realidade, o nosso passado
e presente em várias situações, está ligado a essa situação aí. A gente, na nossa educação religiosa, aqueles que têm assim, uma formação cristã à luz do catolicismo, a gente tem aquela situação do pecado, né? O pecado mortal, e a gente muito ouvia, assim, eu ouvia na infância, aquela coisa do livro, o livro dos pecados, que está anotado lá, Deus sabe tudo, e todas as nossas faltas. E aí a gente era até recomendado em confessar com o padre, né, numa igreja, os pecados que cometeu. Toda essa situação, ela tem um sentido figurado, mas tem um fundo de uma realidade, de uma verdade existente no mundo espiritual. E que a nossa sombra carrega isso, por isso aí até o próprio, né, o Gúbio fala para o André, os temores, os medos que nós carregamos é a sombra ou vivência de passado recente com essa situação de acusação. Isso acontece no mundo espiritual, a gente está falando aí das trevas, mas acontece também nas áreas umbralinas aqui, e a gente estudou uma das obras, ou eu voltei do irmão Figner, aquele, o empresário, lembro aquela parte que até depois daquilo ali, nunca mais se ouviu, eu não tenho mais nenhuma notícia sobre o ponto de vista espiritual, ele deve ter até reencarnado, programado futura reencarnação, quando ele encontra a filha dele no mundo espiritual, tem aquela convivência, aparece o Bezerra de Menezes, ele, num primeiro momento, né, vê uma professorinha lá que sabia menos do que ele, tinha feito menos do que ele, mas o campo mental daqueles outros espíritos brilhava muito mais que o dele, que ele carregava o quê? Uma história assim, claro, de dedicação à doutrina espírita, de ter estudado muito, de ter acumulado muito dinheiro, inclusive fez muitas e muitas doações. A gente sabe que a Federação Espírita, as gráficas daquela época, todas foram financiadas por ele, que ele deixou em testamento. Até hoje, ainda no Rio de Janeiro, tem a Casa dos Artistas lá, que era uma propriedade dele, que doou aos artistas, né, que até hoje funciona lá para para acolher muitos daqueles que chegam à terceira idade lá, abandonados e são acolhidos. Então, tem o lado caridoso dele, e o Figner, seu irmão Jacob, no mundo espiritual, em algum momento, ele faz aquela terapia coletiva e que foi para ele demonstra que foi terrível, mas foi uma catarse, né, pessoal diante de outros espíritos, que provavelmente não é descrito isso aí num livro. Ele expõe todas as suas faltas, o que ele cometeu de deslize durante aquela encarnação. E ali ele se alivia. E aí, provavelmente, se sabe, foi a única obra dele, e o processo de limpeza mental, de preparação para seguir a jornada dele, seja reencarnando ou atividade que foi executar, né? Foi seguir lá no mundo espiritual. Isso estou falando uma região umbralina, né? Logo aqui embaixo e tal. Essas se dão nas trevas, mas a lei que se chama de causa e efeito, ação e reação, em todas as faixas vibratórias, ela é cumprida. Qual é a grande diferença nessa região trevosa? Não existe o amor, não existe a fraternidade. Pode ver todos esses espíritos envolvidos, esses juízos, magistrados envolvidos em julgar alguém, aplicam a lei, mas sem amor. Tanto é que eles são, aí dá até a descrição, o André diz, o Rubio relata, a frieza, ou a forma calculista, mas aplicando a lei. Fez, vai pagar, lei de talião, dente por dente, né? Fez, vai pagar na mesma moeda. E isso a gente ouve durante a nossa vida, fez, vai pagar até o último centavo, isso está no Evangelho. Isso não é para dar o medo, mas para dar a responsabilidade. Felizmente, a doutrina espírita, como diz o Emmanuel, ela é libertadora de consciência.
quando a gente passa a ter consciência do equívoco cometido, ele vai ter que ser reparado. E o que a gente já fez e não tinha consciência, vai ter que reparar igual. Por que quando nós nos damos conta, se a gente fosse assim, espiritualmente aqui, ter acesso ao nosso passado, passado eu digo outras encarnações, se a gente soubesse claramente o que fez de errado e cometemos muitos deslizes gravíssimos no nosso passado, seria fácil, mais fácil para nós nos libertarmos desses equívocos de passado. Por quê? Porque no passado nós nos desapegamos do orgulho. O orgulho do quê? Do orgulho de se perdoar e perdoar quem a gente tem ofendido, tenha cometido a falta, o erro. Mas todo o erro que a gente se lembra desta encarnação aqui, dessa aqui, se a gente parar para pensar, nossa infância, adolescência, vida de adulta, erros que a gente cometeu de diversas formas, erros até no campo do pensamento, nós teríamos maior dificuldade de se libertar porque o nosso orgulho nos impede de desvendar isso, a publicidade, pelo menos com as pessoas envolvidas nos nossos erros. A gente quer deixar para depois isso, não está preparado ainda. Muitas e muitas das coisas que nós cometemos nessa encarnação, nós não temos preparo para fazer como se diz lá, o jogo da verdade. Eu queria expor aqui uma série de equívocos meus desta encarnação, não estou falando de outras. E tem pessoas que nem conseguem chegar a esse ponto porque acham que não fizeram nada, ficam nessa categoria de vários que estão ali. E qual é a diferença para aqueles vários, os 4 casos aí que são externados ali, perante os juízes, e que depois até aparece o juiz seletor, que passa a ser um espírito, um juiz materializado, que vem de uma outra região, não veio de cima, não, veio de uma região intermediária, que se materializa ali, naqueles palácios onde há aqueles tribunais, e ali nas trevas se materializam esses espíritos, não vieram lá de cima, mas especialistas em aplicar a lei com a capacidade de ler o campo mental. Isso parece ser assim uma coisa, então ler o campo mental. Ler o campo mental é uma técnica, e esses espíritos dessas regiões desenvolvem essas técnicas para facilitar. E a gente vê ali que ninguém fala em Deus, mas falam-se em governo do mundo. O que é o governo do mundo? Eles têm o constrangimento de falar em Deus, porque falar em Deus à luz do que pregou Jesus, teríamos que ter fraternidade, amor, ter misericórdia, todos os conceitos que para eles não vale aplicar a lei nua e crua da forma que eles sabem que ela existe, e ela é real, a lei é real, e atinge a todos. E aí, qual é a diferença desse local e desses tribunaizinhos para outras situações que a gente já até estudou em outros livros, e até já viu, a gente sabe que a maioria dos espíritos, quando desencarna, dorme, e muitos dormem assim psiquicamente, pode estar agindo, mas nem sabe que desencarnaram. Esses já despertaram. Esses espíritos que estão em processo de julgamento, podem ver que no capítulo anterior, quando se apresenta lá o Gúbio, o André e o Eloy, e se apresentam para o Gregório, vão ter o primeiro contato, e o Gregório manda eles passarem pela triagem. Essa é a triagem. E olha, em algum momento em que é aplicado para eles o aparelho, e aí o juiz seletor diz neutro. Neutro por quê? Não há registro psíquico passível de ser de dívida, de ser reparado naquela situação. Por quê? Neutro porque o que é de cima, esses aparelhos trevosos não captam. Eles não têm preparo para ver o mérito de cima, e sim ver onde a lei foi transgredida e onde eles têm que ser de reparação.
né? Ou seja, é a punição. Alguém perguntou alguma coisa? Eu, Fala. como é difícil, né, para a gente ainda nessa caminhada que a gente está, assim, a situação atual da nossa evolução, num geral do ser humano, dividir, né, esse formato da lei de Talião, né, que é essa justiça sem amor, da justiça divina ainda, né, para nós, assim, né, quando nós temos uma perda, quando nós temos uma doença, quando a gente tem uma derrocada, ou a gente tem um sofrimento a longo prazo, assim, sabe? Aquelas coisas assim que se arrastam muitas vezes até o desenlace, né? Como é difícil ainda a interpretação, como é difícil a gente entender, né? Alguma coisa que acontece quando, por exemplo, eles estão fazendo um julgamento, né? Praticamente são intelectuais que já conhecem, já estão aí há bastante tempo, sabem, têm o poder total dessa operação, e eles fazem um julgamento sem piedade nenhuma, só Frieza. julgando eles pelos erros, só julgando eles pelos erros. Quantas vezes nós aqui, né, no ação e reação, né, divina, por tudo que a gente já fez, muitas vezes as coisas acontecem pela reação, né, reação às nossas ações, né, e a gente também não consegue entender e acha que Deus me esqueceu, que Deus é o culpado, né? A gente ainda não consegue, na grande maioria, né, não consegue ainda na grande maioria dividir, né, uma justiça dessa, né, das trevas e uma justiça divina, né? A gente se A, acha, a grande diferença é uma que tem amor e a outra não tem, porque a lei é a mesma. A lei é a né? mesma. Não adianta quando a gente vê assim, vai ver no Evangelho, está lá no Evangelho de Jesus, ele diz assim, vamos ter que pagar até o último centil. Não é o sentido do pagar punição, de ter consciência do erro. O mais difícil é ter consciência do erro e a determinação em perdoar. O que liberta é o perdão. Por exemplo, todos esses casos aqui relatados, se as vítimas dos casos, aí seja ali a que matou os filhos, o outro que fez isso, o outro corrupto ali que fez isso, e a outra que se achava, eles se perdoassem os envolvidos, a lei não ia alcançá-los. Porque aí os juízes seletores, se não há mais vínculo, tem reparação. Aí o processo era outro, é reencarnar, é seguir uma outra trajetória, não é ali, ficar ali, porque aí a libertação, quando se dá pelo perdão, o que vai acontecer com o Gregório, nós vamos ver mais adiante nessa própria obra, o Gregório comandando todo essa falange aí, né, o grande sacerdote, o papa dessa região, e na realidade, até vai se entender depois, por que ele foi atraído por essa região? Foi atraído porque os espíritos que estavam vinculados a ele naquela época da Inquisição estão todos ali, e a organização toda se transferindo com métodos administrativos, né, de todas as situações. A gente viu ali até a figura de ser levado como os magistrados, levados em liteiras, e ali até eles dão até aquela cadeira papal sendo levada por escravos, por isso, por aquilo, coisas que aconteciam naquela época, e esse mundo medieval nessa região se mantém, se alimenta. E a gente sabe que esse livro vai ser a libertação do Gregório, e o Gregório, depois que foi libertado, já se sabe também por outras obras depois, ele foi substituído pelo Tarmelão, que deu, inclusive, memorável o discurso que ele faz na posse dele, acusando o Gregório de ter fracassado, fraquejou perante a própria lei e se deixou levar pelo amor, que foi a energia da própria mãe, a Matilde, que depois é isso, mas isso aí é mais adiante que a gente vai ver. Mas é muito interessante fazer essas comparações nossas com essa do livro dos pecados, com aquela questão da lei de Deus, que a tudo sabe, tudo está registrado, mas existem mecanismos para essa leitura do campo mental. A gente vai ter que estudar em outra obra, depois, nos domínios da mediunidade, existe, e lá se vê que tem na mediunidade como é que se estuda através de aparelhos no mundo espiritual, que eles chamam de psicoscópio, que é um aparelho
que lê o campo mental, facilita isso no campo mediúnico, no mundo espiritual, mas esses aparelhos, eles não dão aqui essa descrição, mas esses aparelhos e a técnica que esses juízes seletores, aqueles que se materializaram, na realidade, estavam praticando ali o quê? O que a gente já até conhece aqui no mundo dos encarnados, que até foi na década lá de 30, foi até nessa época, aí, um pouquinho antes dessa obra ser publicada, a foto Kirlian. Já ouviram falar da foto Kirlian, que lê, que é uma fotografia com as cores da nossa aura. Na realidade, a foto Kirlian é uma forma, né, piorada de todo esse campo mental que é psiquicamente visível aos espíritos, os espíritos que aprendem essa técnica. Então, esses aparelhos utilizados pelos juízes seletores, eles, na realidade, são psicoscópios, que se sabe disso, porque a obra nos domínios da mediunidade ela é descrita lá, entre outras, né, que tem aquela que um dia, diz os espíritos, vai chegar até nós, do mundo dos encarnados, para a comunicação com espíritos, com o mundo dos encarnados, que é a transcomunicação, né, espiritual que vem no futuro. Eu acho que até que já deveria ter chegado, isso aí se falava lá na década de 60, 70, que chegaria isso na virada do milênio, mas são aquelas coisas, o processo se dá e aí a ciência tem que avançar nesse campo em sintonia com esse objetivo. Não basta a ciência por si só, sem acreditar em mundo espiritual, é difícil de evoluir. O cientista vai ter psiquicamente se despertar, né, para estudar o campo, mas tem que acreditar em mundo espiritual. Então, essa dificuldade, eu acho que por isso que está um pouquinho atrasado, mas um dia vai chegar. E a gente vê qual é a técnica que esses espíritos utilizaram, a hipnose. A hipnose ela serve para o bem e para o mal. A hipnose ela é utilizada para o bem, para até pessoas que têm dificuldade em receber anestésicos e tal, meios de hipnose, não pode receber anestesia para pessoas que têm, às vezes, até alergia e algum problema de choque anafilático, se utiliza de técnicas de hipnose para suportar a dor. A nossa técnica que a gente usa da apometria, ela tem origem na hipnose, que tanto é que antes de ser a apometria, que foi estudada pelo doutor Lacerda, que até é gaúcho de Porto Alegre, não, um senhor que estudou muito isso, era médico e estudou muito o espiritismo, até porque a mulher dele era espírita e ele agregou muito da doutrina do Kardec com as técnicas de hipnose que ele chamava, e aí tinha um médico costarriquenho lá, que aí foi esse que passou para ele as técnicas de hipnometria, que ele utilizava com os pacientes dele para voltar ao passado, para, na nossa linguagem, desdobrar, ou seja, para ter um facilitador que o espírito pudesse se manifestar sem as amarras do corpo físico, que é o processo de desdobramento. E aí ele, com essa técnica da hipnometria, ele avançou mais, dizendo assim, quando ele dava um comando, o espírito conseguia realizar determinadas tarefas independente do corpo físico, e aí ele chamou isso aí de desdobramento. E quando ele tinha que voltar ao passado para fazer, ele estudava psiquiatria, para ter acesso a campos do passado, aí vidas passadas, e aí ele, claro que isso aí, depois ele catalogou com as leis da apometria. Claro que tem uma das leis que eu acho que aí ela não é caridosa, quando é uma projeção ao futuro, ou seja, tudo que nós somos hoje, baseado no que agregamos do passado, se a gente não modificar a nossa atitude, o que vai ser no futuro? Em geral, é uma situação anômala para o corpo espiritual. Se a gente não mudar a partir de hoje, na proporção para compensar esse passado, a tendência é de degradação do nosso corpo espiritual. Infelizmente, o processo evolutivo que vai se dar pela nossa consciência, a gente vai mudando o pensamento, mudando atitudes, e a gente não se cristalizar sem mudar é a degradação, e às vezes dá até a explosão,
do corpo espiritual, e aí se torna um ovoide, que é coisa que também vamos estudar um pouco dessa obra ainda nos próximos capítulos. Bom, mas é importante a gente ver assim, a hipnose, né, que é utilizada, ela sugestiona. Então, olha o que fez aquele primeiro caso ali, daquela mulher que até ela não estava querendo se libertar, ela estava sentindo a culpa dela. Me mata 4 filhos e o marido. 4 filhos, não foi um nem dois, 4 e o marido. Quando se deu conta, e aí não se sabe o tempo, né, de desencarnada e tal, ela, trazendo aquela culpa, estava bem viva para ela aquela culpa. Estava ali fazendo o número dela e logo não precisou nem chamar, pode ver que não precisou chamar o juiz seletor, né, não havia se materializado ainda. O próprio magistrado que estava comandando o julgamento disse, mas como? Essa aí já por si só já é uma culpada. Já a própria consciência dela já diz o que é e nem passa, age como uma loba, e aí olha o condicionamento, é uma loba e ela capta mentalmente, se sente como uma loba e o corpo espiritual, o perispírito dela passa a ter manifestação como se fosse uma loba. E isso ocorre e é um fenômeno espiritual que não é tão excepcional assim. São os espíritos que passam por uma metamorfose que se chama zoantropia, né? que de ter uma forma perispiritual proporcional ao animal ao qual se sente como um animal. Que no caso ali é licantropia, porque licantropia é a forma animal, que vem do grego licantropos, que é a forma do lobisomem, que seria, então, o lobo, a forma humana de um lobo. Né? Então, o lobisomem, que é o licântropos, que vem do grego, isso fala lá na mitologia. Né? E aí, esse ser humano com essa forma de um animal, no caso dela, como uma loba, porque ela foi sugestionada pelo juiz. Tu é uma loba, matasse 4 filhos e tal, e ela acusada, e isso acontece. Olha, uma das técnicas da apometria, quando a gente aplica essa regra, uma das regras, de sugestionar o espírito a uma mudança de comportamento. O que se faz? Dando luz e tal, aliviando e tal, e o que são esses pulsos de energia? Nada mais do que isso no sentido positivo. Ali, no caso, uma culpa que ela se sintonizou e o magistrado, a culpa e é uma loba, e se sentiu uma loba e foi visível o processo dela, e que até o André Luiz pergunta, quanto tempo vai levar? Vai levar o tempo ao qual o coração dela desperte para ter a consciência dos erros e a necessidade de reparação. E aí o processo de cada um, quantas décadas, quantos centenas de anos, e processo que vai se dar, se vai degradar mais ainda aquele corpo espiritual, isso é um processo que vai depender de cada caso e de cada individualidade. Muito interessante tudo isso, a gente estudando e buscando essas outras, né? Quando se estuda a apometria, parece uma coisa simplesmente técnica, tem origem, a origem está toda, não tem nada de novidade. O que fez o doutor Lacerda foi catalogar, lógico, com a capacidade intelectual que ele tinha, trazendo com esses conceitos da hipnose, com a medicina, com a psiquiatria, e inserindo na obra do Kardec, até com a contribuição que foi da mulher dele, que era uma kardecista, uma espírita kardecista. E aí a gente vai ver os outros casos, né? O caso daquele do homem que reclamava inocência, aí aquela coisa, aí já estão os juízes seletores. Que é que alguns, aí o grande magistrado que não tem essa capacidade, não estava talvez com paciência nem isso, e vão chegar os técnicos aqueles materializados e vão esclarecer. Ninguém quer ser, tu está condenado, não quero conversa contigo. Não, vamos ver, caso a caso. Então, ali descreve 4 casos, né? Então aí vem o homem que começa a reclamar, porque isso, porque aquilo, que eu estudei, eu não fiz mal, eu isso e aquilo, mas aí, foi perguntado mais coisas para ele. E aí? Estudou bastante? Agregou conhecimento? O que fez com esse conhecimento? Qual foi
a ociosidade da tua vida, aí começa ele a cair em si. Cair em si, agregou para ele conhecimento, para a sua vaidade, para o seu orgulho pessoal, um extremo egoísmo, não compartilhou o pouco que fez, e aí é dado o juízo para ele. Qual é a diferença entre um avarento que acumulou moedas, acumulou, né, ouro, isso, daquele que acumula conhecimento e não compartilha? Olha quanto ensinamento para cada um de nós, né? Aí vai lá, o próprio Inácio dizia para ele, o homem Uberaba, que era conhecido com a maior biblioteca de psiquiatria e espiritismo de Uberaba, e quando ele desencarna, ele não tinha tomado nenhuma providência para doar aqueles livros, ficou lá, e aí então, ele sentiu um determinado incômodo, isso ele relata nos primeiros 2 livros dele, e aí que deixou lá a própria viúva, que era na verdade uma, cuidava dele e tudo, eles até acabaram, ele casou lá com 70 anos, e aí essa senhora não tomou providências, e aí ele ficou meio apegado mesmo do outro lado com os próprios livros. O que adiantou ter agregado toda aquela coisa e não tomou providências, aquela coisa, compartilhar os livros e tal? São detalhes, às vezes, que nós não nos damos conta. Momentos como esse aqui hoje, meia dúzia estamos aqui nós, tá aí, tá ficando... Vamos fazer a nossa parte. Mas a gente tem que mais agradecer de poder, às vezes, dizer essas coisas baseado no que a gente leu, estudou, e chegar a outros conceitos e despertar um pouquinho da consciência. E estar compartilhando, tentando compartilhar um pouquinho, né? Que fica, vamos fazer a nossa parte, pelo menos nesse campo aqui, não a partir de hoje, não a partir dessa fase da nossa encarnação, agregar mais karma. E olha, ver o outro lá, agregou conhecimento e tudo, e o que fez da vida? O que fez? O que fez? Ensinou alguém, compartilhou. Então, as coisas que a gente tem, a tarefa na vida, isso vale para tudo, né? Profissionalmente, mesmo não profissionalmente, às vezes até dons talentos que nós desenvolvemos do dia a dia. Então, o que isso para os outros, para o reino animal, para melhorar a natureza, para melhorar a vida dos outros, para dar uma experiência pessoal que possa ser aproveitável para outras pessoas, outras comunidades. E esse é o sentido, porque senão não tem nada. Vai ver o caso do homem, achar engraçado, que daí que acabou sendo condenado no mundo espiritual, até por não ter feito muito pouco o seu próprio conhecimento. E o que nós fazemos, né, da nossa experiência. E aí, olha o outro caso do outro, então, é mais interessante a gente ver da nossa vida real como ela é. O homem que dizia também que não fez nada, trabalhou e tal, e aí depois se aposentou e viveu. Ficou 40 anos aposentado, fraudando o INSS. Essa é a manchete ali, é INSS. INSS nós conhecemos hoje, mas antes tinha outro nome. Ele fraudou, subornou médicos ou funcionários públicos para conseguir uma aposentadoria e durante 40 anos usufruiu da aposentadoria sem ter direito. Chega no mundo espiritual, vidinha boa, tal, família, tal, filho, quase nada de mal, sou um bonzinho. Quantas pessoas, eu não fiz nada. Fraude, e aí não, até, vão pagar até o último centavo, nada fica oculto às leis de Deus, a lei de causa e efeito, que é geral, é a lei do mundo, está ali. Não, eles até não colocam o governo do mundo, não falam em Deus, né? Não precisa colocar Deus nessa situação, mas psiquicamente estava em oposição a não ter o mérito daquela aposentadoria, prejudicou alguém e ao bem comum também, né? Porque subtraiu. E aí o que sobra para quantos corruptos que a gente vê, quantos que ludibriam, quantos que isso, que aquilo. Tudo bem, hoje a gente tem uma consciência e até não faz, mas quem sabe no passado ele não foi omisso ou não participou de alguma coisa indireta, alguma coisa. Provavelmente sim. E vai chegar um momento, não vai ser para nós uma surpresa. Aí quando estiver diante de uma situação dessas, de alguém numa cobrança, melhor do que ter a cobrança é se dar conta antes e procurar reparar. Ou seja, de se auto-perdoar pelo erro cometido e, se for possível, e
em alguma forma indireta, é possível sempre de reparar. Ah, não tem mais como voltar em tal situação, fez isso. Quantas coisas. E aí a gente vai ver, quando a gente era criança, eu ouvia aquela parte do livrão, né? Do livro, está tudo lá escrito, nossos pecados, tudo, um dia. Mas, e alguns até perguntam quando a gente está. As coisas, por isso que há muitas pessoas que não gostam de falar em espiritualidade, espiritismo, porque aí entram nessas coisas. Não, isso aí, não, isso aí eu não quero nem ver. Passa, deixa isso aí para trás. Não é que seja condenatório, não é para gerar medo, mas consciência. E a consciência que liberta, a consciência que faz com que a gente seja, né, tenha um aproveitamento melhor no futuro e abreviar o campo, não precisa ficar lá essas dezenas e dezenas de anos aí encobrindo uma situação que a gente sabe que é só tirar o véu e se libertar do orgulho e reconhecer e fazer a explanação. Errei nisso, como a gente falou lá do irmão Jacob. Então, isso nos espera, e aí vai aparecer, então, esse o corrupto lá, o do aposentado. Quantos casos desses existem? Quantas pessoas ludibriam? Quantas pessoas subornam a autoridade, ou tentam subornar a autoridade para oferir uma vantagem pessoal? Quantos se deixam levar por essa situação que é o canto da sereia, né? A gente vai ver lá, estudando lá na mitologia grega, também de Ulisses, né? Da sereia, tem aquela história lá que aí... bom, aí a história é longa, outra hora a gente fala. E aí aparece o último caso, aquela mulher renegada, estou sendo tratada como uma meretriz aqui nesse mundo de coisas, que eu que fui uma pessoa recatada, de família e tudo, e aí o juiz seletor, é mesmo? É mesmo? E aí só o fato de olhar, será mesmo isso? A recatada, de família? Será que não é isso? Não, o desregramento do campo sexual, que as coisas, a volúpia, será que era de família mesmo e tal? E aí as companhias que ela estava atraindo lá do outro lado, do meretrício, né, de prostitutas e outras e tal, e essa ainda, por que eu estou sendo condenada e renegada a este grupo de meretrizes? Está ali, teu campo mental que está te acusando. Tu estavas compartilhando com elas e estava com essa energia usando o subterfúgio da família, colocando um véu, a hipocrisia, a máscara, mas tinha um comportamento, e aí provavelmente situações que não são descritas ali, de coisas que ela fez e provavelmente ou tenha atraído o próprio marido, a própria família, e se dedicado a essa área de exploração do próprio corpo para os desregramentos do sexo. Então, são quatro exemplos, né, que dá esse capítulo, sob o ponto de vista das penas, e isso está lá no céu e no inferno, a gente vê assim, dos erros cometidos, o despertar e a necessidade de a gente pensar no erro cometido, e pensando no erro, seja qual for, programar, dizer assim, olha, não tem mais o propósito, que coisa, isso me faz mal, me lembrar que eu tenha feito já isso e tal. E aí já é um caminho. E esse caminho, esse processo todo de pensar e trabalhar no erro cometido é o processo de expiação. A gente vai colocando para fora mentalmente, mas não tem como voltar no tempo, está feito, não adianta. Mas tem como reparar. E o reparar não vai ser diretamente, necessariamente, ao fato que nos atrelou psiquicamente em oposição àquele erro cometido, e sim o universo, né? Aí o mundo, como daria os jogadores do mundo, Deus, essa consciência cósmica superior, vai nos dar a oportunidade adiante de reviver uma situação parecida e a gente vai ter uma conduta diferente. E esse é o momento da libertação. Esse é o momento em que nós vamos ter a oportunidade de limpar psiquicamente aquele equívoco de passado. É muito amplo isso, eu vejo só, é apenas um capítulo aí, mas fala, eu acho esse um dos mais importantes, é o que vai dar da forma de dizer, existe
a regressão do espírito. Não, não existe a regressão do espírito. Ah, mas como é que ele se transformou em uma loba? Não, é a degradação do corpo espiritual por uma autossugestão sintonizada com uma culpa pretérita que está muito viva no campo mental. E a sugestão é que fez levar a essa degradação, e aqui vai ter um processo que depois a gente vai estudar através dos ovoides. Mas não existe o retrocesso espiritual, existe a degradação da oportunidade. Então, isso tem alguns espíritas, né? Até pessoas que leram essa obra, e às vezes não tem outra, não aprofundam. Ah, mas eu vi lá no Libertação do André Luiz que uma que se transformou numa loba e ficou uma loba. Não se transformou numa loba, teve uma forma perispiritual sintonizada ocasionalmente, podendo ficar o tempo que for, não quer dizer que é de um dia para o outro, não quer dizer que é de minutos, não é né? Pode ser anos, dezenas de anos, mas que vai se libertar em algum momento, porque vai recompor a sua forma espiritual. E um dos processos para recompor a forma perispiritual é a reencarnação. Aí também está no Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que é o modelo organizador biológico do corpo físico. O molde vai ter que ser recomposto por processo necessário de reencarnação. É lógico que, aí adiantando um assunto que nós vamos ver mais adiante, dos ovóis, desses espíritos já, os perispíritos degradados, ele está com o molde deformado. Ele vai passar por intermédio, por fases intermediárias, nesses mundos inferiores, reencarnando nessas faixas. Hoje a gente já pode dizer isso, que já se tem bem claro, hoje com estudos, que existe a reencarnação nesses mundos intermediários. Então não vem para o mundo, no mundo da crosta terrestre, porque senão viria com um corpo absolutamente anômalo, né? Embora aconteça algumas vezes, se sabe lá do Tomás de Torquemada, aquele que reencarnou a criança mais feia naquela época, que foi depois devorada por uma sucuri, porque são fatos. Bom, aí a gente está até avançando em outras áreas aí, senão quem não leu e não viu isso aí vai ficar achando outras coisas. Eu acho que é isso, pessoal, tá? Ficou bem claro, eu achei muito interessante esse capítulo, porque ele fala de uma série de coisas, principalmente dessa do nosso livro, nosso livrão, de erros, de desacertos de passado, não o passado, aquele oculto lá, aquele lá, deixa lá, que aquele lá não vai chegar o seu momento, mas o passado desta encarnação, os anos nossos para trás, quanto mais a gente, até nas pequenas coisas, acha que foi um erro cometido, é melhor ainda, porque está aprimorando mais. Porque quantas pessoas que a gente fala, diz, mas eu não fiz nada de mal nessa vida, tá? Nem chegou a perceber nada e está cheio de máscara na frente. Eu não fiz nada, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não... Tem muito espírita, né? Que diz, mas eu isso, eu aquilo. Bom, tudo bem, feliz daqueles que conseguem dizer com plena consciência isso. Esses talvez não sejam esses para a gente estar estudando aqui, sejam a referência para descer materializado para essas regiões e dar o seu auxílio. Tá, então, pessoal, nós vamos encerrar. Acho muito, muito interessante que a gente leia essas coisas e pense um pouco. A gente tem que pensar no que lê, no que estuda e procurar aperfeiçoar mais e mais, porque isso que vai fazer a grande diferença individual e coletiva também, porque o crescimento individual de cada um, ele repercute entre uma falange, um grupo de espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Esse despertar de consciência individual e coletiva é que faz um mundo melhor e o que acelera o processo de evolução humana. Levando o nosso pensamento de gratidão a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a todos aqueles que nos inspiram, que eles possam nos dar sempre a força necessária de a gente persistir nesse caminho e ter a consciência de que isso vai servir e serve muito para o futuro próximo de cada um, de despertar não da consciência individual,
nós, a coletiva, mas principalmente em pensar o mundo melhor. Uma civilização humana mais harmônica, mais fraterna, mais próxima desses conceitos de despertar e mais distante daquelas enfermidades, daquele adormecimento da alma coletiva, que tanto atormenta a nossa humanidade ainda hoje, mas que, felizmente, com a luz do Evangelho, um dia nós chegaremos lá adiante, resignados e convencidos que só o amor e o perdão podem vencer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal.